estamos com uma professora aqui. A gente falou do curso de inclusão, a pessoa com deficiência, que vai começar dia 17. Isso. E nós estamos com uma das professoras desse curso, a professora Paula, isso, né? Isso. Tudo bem? É Tudo Paula bom? Eu sou a Paula Teodoro Carlos Machado. Paula Teodoro, olha, nome forte, né? Sobrenome forte. Não, tudo bem, Paula? Tudo bem com vocês. Seja bem-vinda. Deixa o microfone para ela ali. Já tá. Conta pra gente um pouco desse curso. Nós falamos aqui, a Isete também falou bastante do curso. Como que será esse curso? Como serão as aulas, as deficiências? Então vamos lá, o curso, né, que é o Inclusão aí de Pessoas com Deficiência, Planejamento e Prática. A gente trabalha um pouco questões educacionais e de recrutamento e seleção aí da inclusão, né, tanto do aluno, né, do educando aí com alguma deficiência, quanto da pessoa que está aí buscando uma colocação, uma recolocação no mercado de trabalho. Então ele é um curso direcionado aí para quem tem interesse de atuar, né, na área da inclusão, tanto como escola, como empresa, né? A gente trabalha essas duas áreas aí no curso, né? Nós discutimos essas duas áreas. É um curso livre, então a partir de 18 anos de idade, quem tem interesse pode fazer. Sou um pouco suspeita para falar, né, sobre essa temática, mas é um tema que eu sou, assim, gosto bastante, né? Sou bem apaixonada assim pela temática. E sei que a gente precisa ainda caminhar na luta aí para uma real inclusão, né? A gente pensa aí e trabalha um pouquinho essas questões. Você trabalha com pessoas com deficiência? Trabalha em alguma instituição, ONG, algo Trabalho, né? Então, aqui no Senac eu atuo na área do desenvolvimento social, onde a gente trabalha alguns temas ligados à área social, então formação de educadores e profissionais para atuar no terceiro setor. E também a formação aí para o ambiente corporativo, trabalho com diversidade no ambiente corporativo. Eu sou pedagoga e neuropsicopedagoga e tenho uma especialização em educação inclusiva e deficiência intelectual. Então, fora esse meu trabalho na área de inclusão aqui no Senac, eu também atuo na ONG Vidas. A ONG Vidas é uma instituição que atende crianças e adolescentes com deficiências múltiplas. E a gente faz uma atividade aí de lazer e esporte com as crianças. Uau! Que show! As nossas atividades, elas acontecem aos sábados, a gente não tem um lugar fixo, então a gente tem parceria com algumas escolas, com alguns lugares públicos, onde a gente desenvolve aí essas atividades com as crianças e as famílias. Todas as deficiências? São todas as deficiências. Legal. E Paula, falando do mundo corporativo, que você atua tanto, você tem visto mudança de 10 anos para cá no mundo corporativo para a contratação de pessoas com deficiência, para lidar com as pessoas com deficiência nas empresas? Olha, a gente já avançou bastante, né? Eu vejo assim um crescimento, uma melhora muito bacana, embora a gente ainda tenha um longo caminhar, né? Mas eu vejo que a legislação ela tem ganhado mais peso, né? Ela tem sido mais fiscalizada, então com a fiscalização as coisas também melhoraram, né? Porque o reconhecimento efetivo da lei de cotas, por mais que ela já tenha há um bom tempo, mas eu vejo que nos últimos 7 anos, 10, na última década, ela vem sendo mais eficaz, né? Mais efetiva. Então, eu vejo um movimento que a fiscalização trouxe, um movimento mesmo de efetivação da legislação. Claro que a gente não acha que lidar com pessoas seja só um movimento de fiscalização e cumprimento de uma legislação, né? Mas assim também de uma educação humana, né? De um respeito à diversidade, mas tudo bem, porque por trás de uma legislação a gente tem estudos, né? A gente tem o lugar de fala das pessoas com deficiência, que eu acho que é também o mais importante, que são as pessoas, em primeiro lugar, com deficiência, que militam na área, que fazem aí os movimentos sociais mesmo se movimentarem e as coisas acontecerem, né? Então, enquanto profissional, assim, eu fico muito feliz porque eu sei que o lugar... Eu sou uma profissional e eu digo que eu sou uma xereta na área da inclusão, né? Mas eu sempre, assim, eu falo da importância do lugar de fala, né? Da pessoa com deficiência e do lema de 81, né? Que nada sobre nós sem nós. Então, essa importância mesmo da voz de quem a gente precisa entender melhor as particularidades, né? E não só de quem está na academia, estudando e tudo mais. Apesar de ter sido transformado em lei, né, em 1991, o programa de lei de cotas,
ele começou a ser aplicado multas mesmo, tudo em 2009, né? Que começou a ter uma fiscalização maior. Agora, você acha também que depende muito, né, o caso disso, que essa lei seja, tipo, transitória? Será que vai chegar um tempo que, de repente, não precise mais de uma empresa ser obrigada a contratar pessoas com deficiência? Vão, no caso, olhar primeiro para a pessoa, para depois, como profissional, para depois, né, avaliar se, de repente, não sei nem se avaliar a deficiência? Você acha que isso é muito distante ainda? E se depende muito também da pessoa com deficiência para que isso aconteça? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que num futuro, eu acredito que a minha profissão ela vai acabar. Eu acho que não vai ter mais um especialista em educação inclusiva, né? Alguém que faça essa mediação na área da educação inclusiva. Eu trabalho para que a minha profissão termine um dia. Mas, ao mesmo tempo que a gente já caminhou bastante, a gente ainda tem pessoas que não querem se responsabilizar pelo tema. Porque se você se responsabiliza, você tá na roda e tem que falar sobre aquilo, né? Então tem que se responsabilizar. Mas eu creio sim que com esses movimentos de estudo sobre a diversidade no ambiente corporativo, as pessoas não vão mais exigir assim, vagas exclusivas, não vão mais fazer uma avaliação em relação à deficiência, mas sim a pessoa. Eu acredito que sim, mas para isso a gente tem que buscar uma construção da inclusão de forma coerente. Né? Então eu acho que a gente precisa assim, de amor pela atuação, de amor pelo movimento social, mas assim, parar de romantizar, porque por muito tempo o movimento foi assistencialista, né? Por muito tempo porque inclusão, todo mundo, quem trabalha com inclusão vai direto pro céu, porque esse trabalho é lindo, maravilhoso, né? E assim, não é bem assim, trabalhar com pessoas é difícil. É verdade. Mas eu acredito sim nesse movimento que vão olhar para o profissional, independente se tem deficiência, independente da deficiência. Mas eu não sei se eu arrisco, assim, mensurar o período. Não, fica tranquilo que você é muito jovem, vai trabalhar muito ainda. Ainda vou trabalhar bastante, né? E na sua ótica, qual, assim, o segmento que mais se interessa por este assunto inclusão? Olha, até fazendo um paralelo com as pessoas que procuram o nosso curso, né? Esse ano a gente vai para a 4ª turma. São profissionais de RH, então a gente está... eu acho bem bacana esse movimento porque está aumentando, né, o pessoal de RH vindo buscar essa informação. E educadores, então o pessoal da área da educação também ainda é o público que vem buscar mais informação sobre a temática. Embora a gente também tenha um movimento de familiares, né, que já estão numa pegada mais de empoderamento, né, que entendem que assim, precisam lutar por melhoras de políticas públicas. Então a gente tem uma divisão de profissionais do RH, gestores, professores e ainda uma gama de familiares que tem interesse em atuar, mas sabe que precisa estudar, né? Não só a vivência enquanto cuidador, né? É verdade. Sim. E a própria pessoa com deficiência pode, de repente, participar? Com certeza, né? A gente já teve em algumas turmas colaboradores de outras empresas com deficiência. Então, que vem se especializar, vem buscar aí questões teóricas para poder levar mais à frente a temática na empresa. Então, a gente já teve aí profissionais com deficiência assim na turma, como alunos. Que legal. E você falou em professores, eu acredito que os professores que estão procurando o curso já têm as suas respectivas carreiras consolidadas. Sim. E alunos de faculdades, como que é a abordagem? Porque eu acredito que isso é uma baita de uma aula complementar, ou aulas complementares, porque você aprende muito, né? Até porque dentro da faculdade você pode estudar educação especial propriamente dita. Como que está sendo a procuração nesse curso? Também tem uma gama forte de estudantes, então alguns já atuam aí como estagiário, então estudantes de pedagogia ou estudante de psicologia que tem a intenção de atuar aí na área educacional, então a gente tem muitos alunos de faculdade que estão no último ano de graduação, que atuam como auxiliar na escola, que atuam como professor auxiliar, né, ou tem alguma outra atividade dentro da escola, mas que vem buscar mesmo um complemento para a faculdade. Então é muito comum a gente ouvir que não tem na faculdade mesmo de pedagogia, que a gente estuda educação,
às vezes é 6 meses de uma disciplina de educação inclusiva, ou ainda algumas faculdades que trabalham a educação especial. Ainda em algumas é optativo, então eles dividem, olha, tem a matéria de sábado, Libras ou Braille, então você escolhe. Né? Não é nada ainda não é um componente curricular que todo mundo vai fazer. Né? Ainda algumas faculdades colocam como opcional. Embora hoje a legislação já diga que pela obrigatoriedade nas licenciaturas e tudo mais, né? Eu terminei o ensino médio pós-deficiência. E quando eu cheguei na escola, era tipo assim, os professores, e agora? Né? Ou seja, tipo assim, noção nenhuma. E não é culpa deles, porque realmente não tinha isso. Não, mas nunca foi, de repente, não vou dizer nem de interesse, mas nunca teve assim uma inserção de pessoas com deficiência em escolas regulares. Sim. E como os professores podiam lidar com isso. Né? Aí cai dentro da política pública também. Exatamente. Porque as nossas legislações, elas começam a mudar mais na década de 90, 94, né? Isso. Que vem falando de uma educação para todos, que o Brasil começa a fazer parte dos movimentos de educação para quem não atingiu a educação na idade regular, né? E aí eles também começam a falar, então, tem o jovem, o adulto que não estudou, mas também tem o público com deficiência. E aí lá para 90 e poucos que começam 94 a gente tem a Declaração de Salamanca, né? Que fala aí da importância do aluno ir para a escola regular, mas também ter o apoio se necessário. Sim. E aí a gente tem várias interpretações que começam a surgir aí na década de 90. Então, o pessoal mais recente, geralmente a gente faz uma pergunta, né, na aula. Quem estudou com colega com deficiência na escola? Então, geralmente é a galera dos 20 anos pra baixo que estudou. Então, dos 20 e poucos, 30 e aí por diante, é bem difícil conseguir lembrar de colega na escola com deficiência. Os mais novos a gente já consegue ver mais que tiveram esse convívio, né? Quando não tem na família e tudo mais. Está se tornando mais recorrente. O deficiente está saindo mais de casa, né? Ele está indo. Não, pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ele está saindo. Está de uma certa forma estudar, ocupando seu espaço. Ele está na sociedade, inserido, né? Sim. Agora, Paula, eu ouvia muito, há alguns anos atrás, há uns 8 anos, que a gente não vai contratar pessoa com deficiência ou PCD porque não é capacitado para o mercado. Ele não está capacitado, mas a pessoa tinha informática, tinha... Isso mudou ou ainda existe? Muitos empresários com essa cabeça, muita gente de RH com essa cabeça? Tem. Eu ouço ainda muito do público de RH que diz da dificuldade da contratação com formação específica. Mas se a gente for olhar os dados, né, o dado do IBGE, então ele já está até para ser modificado, porque o último já tem quase 10 anos, né? Mas a gente tem mais de 30 milhões de pessoas com deficiência que economicamente estão ativas e podem trabalhar, não só consumir, mas também trabalhar. E desse público aí de mais de 30 milhões, a gente tem mais de 4 milhões com ensino superior, mas isso é uma informação de 10 anos atrás. Cresceu esse número. Então, cresceu com certeza, porque se a gente parar para pensar que o acesso ao ensino superior, né, as políticas públicas de acesso à faculdade, né, à universidade, elas também melhoraram nos últimos 10 anos, a gente sabe que o acesso do aluno com deficiência também melhorou. Então, a gente sabe que esse número aumentou. Claro que a gente tem que fazer uma análise, né? Analisar a idade dessa pessoa com deficiência, né? Com qual idade ela terminou o ensino regular na idade regular, não terminou porque ficou um tempo fora, ou se teve algum tratamento específico de saúde, que às vezes não era nem na mesma cidade, então teve que ficar algum ano sem estudar por conta de acompanhamento de saúde e tudo mais, que também é muito comum. Então pouco se fala sobre a pedagogia hospitalar, né? Então da pedagogia na área da saúde, que também é muito importante. Mas assim, isso não é uma justificativa para não contratação, né, do profissional aí com deficiência. Não dá pra gente justificar a falta de contratação com a questão da escolaridade. Acho que também é importante ressaltar que é uma coisa que infelizmente acontece, mas a contratação das pessoas para o cumprimento de cotas e esse profissional não vai para a empresa.
né? Então acho que é um movimento que a gente entende que algumas pessoas acabam topando, né, por conta da dificuldade, mas é um movimento mesmo de luta política, porque enquanto houver pessoas que aceitam, né, e empresas que fazem essa proposta, a gente não vai conseguir mudar esse quadro, né? Ou seja, a busca pela quebra de barreiras hoje não só são arquitetônicas, como também atitudinais. Né? Isso, né? No curso mesmo a gente discute aí as 7 dimensões da acessibilidade. Aí quando a gente mostra para o aluno que são 7, que não é só arquitetônica, eles falam, caramba, né? Mas a gente não imaginava. E aí aqui a gente discute essas questões de acessibilidade também. Quando vai ser mesmo? Começa? Ele começa dia 17 de setembro. 17 de setembro, horário Isso, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta, e são 2 semanas de curso. É um curso de 40 horas. Né, são 40 horas aí bem trabalhadas, né? O público geralmente sempre fala, caramba, mas 40 horas... É bom que as pessoas saiam daqui e digam assim, 40 horas não é o suficiente. Não é mesmo, né? Estudar nunca é o suficiente, né? Acho que é legal. Passo, né? É o primeiro passo. Mas o conhecimento cada vez mais, né? Então... Com certeza. E é muito legal porque as pessoas saem e aí vão buscar especializações, vão buscar outros cursos e a gente fica muito feliz, assim, por esse movimento. Legal que inclusão não é chamar pra festa, é convidar pra dançar, e o Senac está fazendo isso, né? Verdade. Fechou. E a gente fica muito honrado. Fora as adaptações que já existem aqui, né? Do Senac, a biblioteca, totalmente acessível, né? Muito legal isso. Parece que isso é mais acho, padrão Senac mesmo, porque eu, o João, né, o Alexandre, a gente fez Senac, a gente estudou Que bacana. locução lá no Senac Santana, e a gente percebe mesmo essa acessibilidade. São preocupados, né? Exato, Que bacana, né? Legal. E a ONG que você faz Vidas. parte, Vidas, qual é o site dela para quem quiser acessar? Isso! Olha, o site, eu tô sem o celular aqui, eu posso até falar errado. Mas a gente tem a nossa página no Isso, Facebook, rede no social Instagram, ONG Vidas. ONG Vidas. Isso, ONG Vidas. Então é facinho de achar lá. A gente ainda é super recente, estamos aí no nosso 8º ano de atuação. Trabalha com crianças? Crianças e adolescentes. Então todo o trabalho é voluntário, a gente precisa inclusive de pessoas doadoras, não só de manutenção aí para que a nossa atividade continue, mas também de pessoas para trabalhar como voluntário. Legal. Então se tiver interesse, pode deixar uma mensagem lá pra gente no Facebook ou no Instagram, que a gente entra em contato pra fazer uma parceria e ter o trabalho aí pra colaborar com a gente. Vamos combinar um dia pra gente fazer uma transmissão do Verdade, vídeo de é. lá. Vamos Nossa, conhecer a ONG combinadíssimo. Muito bom. Vamos fechar assim. Autismo, síndrome de Down. Sim, são todas as deficiências intelectuais, físicas, visual, auditiva, crianças com deficiências múltiplas, adolescentes com deficiências múltiplas. Que trabalho bonito, isso aí. Vamos combinar, gente. A gente só tem a agradecer e vamos Muito marcar obrigado. assim pra gente ir lá, transmitir, conhecer, fazer uma Super combinado, tomada, então. uma A gente vai entrevista. nos bastidores aí, a gente faz os Isso, combinados. maravilha. Fechou. Muito obrigado, professora Obrigado. Paula. Gente, muito obrigada aí pela Palmas, atenção. por favor. Obrigado. Tchau, tchau. E bom trabalho aí pra vocês, Obrigado. viu? Obrigado.